Os superpoderes de professor. Vou ensinar para você nesse vídeo sobre transitividade verbal. Hoje, nesse vídeo, vou usar os meus superpoderes de professor para você adquirir todo o conhecimento da língua portuguesa. Vou abrir um portal nesse vídeo, onde todo o conhecimento do mundo entrará em sua mente e você vai gabaritar aquela prova de língua portuguesa que você está esperando. Hoje, nesse vídeo, vou usar os meus superpoderes de professor para você adquirir todo o conhecimento da língua portuguesa. Vou abrir um portal nesse vídeo sobre transitividade verbal. Transitividade verbal, transitividade verbal, sobre transitividade verbal. Mas antes, recapitularemos todo o conhecimento sobre verbos. Sabemos que verbo é a palavra variável que varia em tempo, modo, número, voz e pessoa. E os verbos indicam ação, estado e fenômenos da natureza. E nesta aula sobre transitividade verbal, vamos usar apenas os verbos que indicam ação. Exemplos: pular, cantar, correr, falar, estudar, jogar. E os verbos que indicam ação, de acordo com a sua transitividade, eles podem ser chamados de verbos intransitivos ou verbos transitivos. Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de um complemento para que o seu significado tenha sentido. Exemplos de verbos intransitivos: o avião caiu. Veja que o verbo cair, nesta oração, já tem o seu significado completo, não precisa de um complemento. Outro exemplo: os passageiros morreram. Repare que o verbo morrer também é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não necessita de um complemento. Quem morre, morre. Quem cai, cai. Já os verbos transitivos podem ser classificados como verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos aos exemplos. Os verbos transitivos diretos são aqueles verbos que necessitam de um complemento, mas não há a necessidade de uma preposição entre o verbo e seu complemento. Verbos transitivos diretos são aqueles verbos que necessitam de um complemento, mas não há necessidade de uma preposição entre o verbo e seu complemento. Vamos aos exemplos. A mãe abraçou o filho. Repare que o verbo abraçar precisa de um complemento. Quem abraça, abraça alguém. A mãe abraçou o filho. Repare que entre o complemento o filho e o verbo abraçar não há uma preposição, ok? Quem abraça, abraça alguém. Abraçou quem? Abraçou o filho. Então, nesse caso, nós temos o verbo abraçar, que é um verbo transitivo direto. Outro exemplo. O menino bebeu água gelada. Repare que o verbo beber necessita de um complemento. Por quê? Quem bebe, bebe alguma coisa. O menino bebeu o quê? Água gelada. Então nós temos o verbo beber e o complemento água gelada. E não há uma preposição entre o verbo e o complemento. Ok? Vamos agora para verbos transitivos indiretos. Então, é a mesma coisa. O verbo precisa de um complemento. Só que nesse caso do verbo transitivos indiretos, há necessidade de uma preposição entre o verbo e seu complemento. É a mesma coisa. O verbo precisa de um complemento. Só que nesse caso do verbo transitivos indiretos, há necessidade de uma preposição entre o verbo e seu complemento. Exemplo. O menino gosta de estudar. Vejam que o verbo gostar necessita da preposição de. Quem gosta, gosta de algo. Nesse caso, o menino gosta de algo. Gosta de quê? De estudar. Então, entre o verbo gostar e o complemento estudar, existe a preposição de. Ok? Então, aqui nós temos o verbo transitivo indireto, porque o contato entre o verbo e o seu complemento foi feito de maneira indireta, com a ajuda da preposição de, para que toda a oração tenha sentido. Vamos para outro exemplo. Quem precisa de ajuda? Outra preposição de, que acompanha o verbo precisar. Por quê? Quem precisa, precisa de algo. Esse algo é a ajuda. Então, repare que tem a preposição de entre o verbo e o complemento. Por isso que o verbo precisar também é um verbo transitivo indireto. Agora, por último, meus alunos,
nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos. Se você prestou atenção nos exemplos anteriores e compreendeu o que é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, com certeza vai tirar de letra este exemplo e vai aprender por completo sobre o conteúdo, todo o conteúdo sobre transitividade verbal, ok? Então, verbos transitivos diretos e indiretos não é nada mais além do que a soma das duas explicações anteriores. Verbos transitivos diretos e indiretos não é nada mais além do que a soma das duas explicações anteriores. Verbos transitivos diretos e indiretos é quando o verbo necessita de dois complementos. Um complemento será o objeto direto e o outro complemento será o objeto indireto. Ou seja, um complemento não haverá preposição entre o verbo e esse complemento. E o segundo complemento, há a necessidade de uma preposição entre eles, ok? Vamos ao exemplo. O funcionário enviou um e-mail para o chefe. Então aqui nós temos o verbo enviar, que necessita de dois complementos, ok? Então vamos lá. Quem envia, envia algo para alguém. Então nesse caso, o verbo enviar necessita dois complementos, porque quem envia, envia algo para alguém. Nesse caso, o funcionário enviou um e-mail para o chefe. O funcionário enviou algo. O que é esse algo? O e-mail. O funcionário enviou para alguém. Quem que é esse alguém? O chefe. Então, repare que temos dois complementos. O e-mail para o chefe. Nesse caso é o objeto direto. Por quê? Porque não há uma preposição entre o verbo enviar e o complemento e-mail. Já para o chefe, nós temos aí o objeto indireto. Por quê? Porque entre o verbo enviar e o complemento o chefe há uma preposição. Qual é essa preposição? Para. Ok? Se você tiver alguma dúvida, volte lá aos conteúdos sobre preposição que você conhecerá ou relembrará todas as preposições para que você não tenha mais dúvida nesse conteúdo, beleza? É isso aí, meus amiguinhos, isso aí, meus alunos. Por aqui encerramos nossa aula da língua portuguesa. Espero que com os meus poderes de professor... você tenha aprendido tudo sobre transitividade verbal. E espero que com os meus poderes de professores você tenha aprendido tudo sobre transitividade verbal. E até o próximo vídeo, meus alunos. Abraço do professor Fabiano. When you were before, couldn't look you in the eye.